Olá, seja muito bem-vindo ao episódio de hoje do Vamos Pensar Junto, essa série de vídeos teóricos que ajuda cabeleireiros iniciantes a saírem do zero e irem até os seus R$ 5.000 de faturamento a partir da escova maravilhosa. Se tu é cabeleireiro iniciante, eu acredito que o meu conteúdo é realmente útil para ti. Aproveita e se inscreve ou me segue, dependendo de onde que tu está vendo esse vídeo, porque tu não vai ter nada a perder e eu garanto que tu não vai te arrepender, ao contrário, tu ainda vai ser bastante beneficiado. E o episódio de hoje a gente quer fazer diferente. Vamos conversar um pouco sobre uma coisa que é muito real dentro da nossa profissão, principalmente no início, quando a gente está tentando invadir ainda a profissão, está sem clientela, está sem ainda experiência, né? Que é a questão da insegurança. Então eu quero conversar com vocês como que a gente, enquanto cabeleireiro, tem que lidar com toda essa condição de insegurança que a gente fica quando a gente está começando na profissão. Do que eu estou falando? Quando eu estou falando de insegurança, eu estou falando daquele medo que é natural de que a cliente nos rejeite, que a cliente não goste do serviço que a gente está entregando, ou que a gente não consiga produzir clientela, de fato. Enfim, né? Que a gente possa se frustrar com a profissão, se esforçar muito para conseguir adentrar na profissão e depois perceber que não conseguiu, né? Todas essas inseguranças, elas são peculiares à nossa profissão, principalmente no começo. E é preciso falar sobre elas para que elas diminuam. Tá? Da onde vem essa condição de insegurança que é comum a todos? Vem da nossa cultura. Principalmente aqui no nosso país, a gente tem uma cultura de educação, de criação, que desestimula a autoconfiança, desestimula também o próprio empoderamento profissional, tá? Que é diferente, por exemplo, em outros países, né? Crianças de outros países, dependendo do país, principalmente quanto mais desenvolvido é o país, mais a criança é estimulada a achar que ela consegue mesmo, a ser desafiada, a saber lidar com a frustração, saber lidar com os momentos de dificuldade, momentos de perdas, né? Assim como momentos de vitórias também. Então, e a nossa cultura, ela compreende que a criança que ela é empoderada, ela acaba se tornando uma criança autoritária e que vai se frustrar mediante as situações da vida real de adulto, sendo que é justamente o contrário, né? É ali, na fase infantil, onde realmente acontece dentro de nós essa segurança. E por questões culturais, a maioria de nós é desestimulada a isso. E aí quando a gente cresce, vira adulto e tá se vendo em meio a essa escolha, que é a escolha de uma nova profissão, uma escolha difícil, a gente tem a tendência intuitiva de achar que a gente não vai conseguir, né? Que a gente não vai ter sucesso. Mas, assim como nem o sucesso, nem o insucesso, eles não estão ainda na vida, no tempo presente, eles não estão ainda no tempo presente, eles ainda não estão na vida real, eles estão projetados para um futuro próximo. A gente tem que conseguir entender que essa insegurança gerada, ela é uma imaginação. E a imaginação, ela é muito fácil de confundir com a vida real, porque a linha entre o que é imaginário e o que é real é uma linha muito tênue, muito fácil de confundir. Então é fácil de confundir que aquelas inseguranças que a gente tem, a gente imagina que elas realmente estão acontecendo, sendo que na verdade aquilo é uma construção social, é uma construção de pensamento. É uma construção imaginária que não existe na vida real, mas que a gente dá para ela um espaço, uma proporção, tal como se de fato acontecesse. Mas o que é importante a gente compreender? Que o processo de aprendizagem, ele é, como o próprio nome diz, um processo. Quando a gente está num ponto A
e quer ir a um ponto B, existe um caminho a ser percorrido. E isso é muitas vezes difícil de compreender, porque a pessoa imagina que o ponto A e o ponto B eles estão ligados diretamente, sem um espaço aqui no meio. E isso não é real, não é assim que acontece. E neste caminho existem tropeços, existem situações ali no meio onde a gente vai cair, levantar, ajustar, volta a errar de novo, ajusta novamente, até que a gente vai se adequando e se estabilizando na profissão. É muito parecido com uma situação como se a gente estivesse num show, onde tem uma multidão de pessoas e que são nessa minha alegoria, aquela multidão de pessoas diz respeito a todos os profissionais que já estão no mercado, e isso em qualquer área, né? Claro que eu estou trazendo para a profissão de cabeleireiro porque é do que eu trato, mas acontece assim em todas as áreas. E aí, na medida que tu chegou naquele show, naquela multidão, tu precisa ir se esquivando ali pelo meio até tu conseguir se estabelecer, arrumar um lugar dentro daquela multidão para poder também assistir o show. E isso demora, dá trabalho, né? Existem elementos ligados ao nosso orgulho que precisa baixar a guarda. Existem elementos ligados à nossa baixa autoestima que precisa ser erguida, né? Que precisa aumentar. E tudo isso é um ajuste, é um processo que demora um pouquinho. E que muitas vezes, por demorar, a gente imagina que não vai dar certo com a gente, o que é uma ilusão. Porque, na verdade, o fato de que a gente vai conseguir ir bem numa profissão ou ir mal, ela é uma decisão final. Se tu decidiu que vai ser para ti, vai ser. Se tu decidiu que tu vai ser um desistente, vai ser. Funciona exatamente assim. Então, na verdade, isso é um processo de amadurecimento dentro da profissão. Porque ninguém começa grande, né? E mesmo que a gente saiba disso, mesmo que a gente já tenha visto isso acontecer com 1000 pessoas, a pessoa começar pequenininho e ir crescendo lentamente até chegar no ponto que ela gostaria, né? Mesmo assim, quando é a gente que está passando pelo processo, a gente imagina que não vai existir esse percalço no meio do caminho. Agora, uma coisa precisa ficar clara: ninguém pode impedir a gente de aprender o que quer que seja. E todos os percalços que vão acontecendo ao longo da profissão, eles estão sempre relacionados a uma falta ainda de conhecimento. No momento em que tu domina um novo conhecimento ali dentro da profissão, é onde tu dá um passo a mais. E cada barreira que vai sendo alcançada, ela vai trazendo um novo amadurecimento e uma nova barreira. É como se fosse um jogo de videogame, onde tu avançou uma fase, vem uma nova fase e assim as coisas vão se sucedendo. Agora, o que é importante? A gente compreender que dentro deste processo, a gente precisa ser tolerante com a gente mesmo e com as circunstâncias, porque nem sempre as circunstâncias vão estar totalmente a nosso favor. E isso faz parte, né? A gente imagina que só vai funcionar, que a gente só vai ter sucesso, que a gente só vai dar certo numa profissão, né? Principalmente na profissão de cabeleireiro, se as circunstâncias estiverem a nosso favor. E isso também é uma ilusão. Isso é uma ilusão porque o que acontece de maneira natural dentro desse processo de amadurecimento da profissão é que a gente passa por 3 fases enquanto cabeleireiros. A primeira fase é aquela em que ninguém dá conversa pra gente, ninguém quer a gente como profissional, né? A gente fica um pouco excluído, porque as pessoas normalmente têm medo de entregar o seu cabelo para quem elas não conhecem, para quem elas não confiam. E isso faz parte. No segundo momento, existe uma outra fase do processo, que é quando a cliente relaxa e pensa assim, bom, azar, mas vou fazer com essa pessoa mesmo, né? Já que não tem mais ninguém, já que neste momento é o mais
prático para mim, vai ser com esse aqui mesmo. E só num terceiro momento é que a cliente então se posiciona para dizer, ah não, se eu não for com determinada pessoa, eu não faço meu cabelo, né? Então essa fase, essas 3 fases, elas estão interligadas. Tu não consegue ser um completo desconhecido e daqui a pouco ser a pessoa mais procurada que existe dentro da profissão de cabeleireiro. Isso não é realista, tá? Mas consegue sim acelerar um pouco esse processo. E como acelerar? Na medida em que tu tem flexibilidade na tua personalidade, no teu jeito de pensar e de agir, flexibilidade para poder ir se corrigindo ao longo do caminho. Porque assim, ó, é fato que todo iniciante dentro de uma profissão, ele precisa praticar para que ele consiga realmente se desenvolver. Isso é taxativo. Não existe desenvolvimento sem prática. Mas a prática, quando ela é repetitiva em erros, ela acaba se tornando, ela acaba sendo uma roda que não sai do lugar, que gira, gira e não sai do lugar. Então aquele cabeleireiro que tem flexibilidade de que a cada erro ele melhore um pouquinho, né? E daí ele, ainda na próxima, não é que ele não volta a errar, mas ele ajusta um pouquinho que seja mais, né, na rota do percurso ali. E assim, a cada novo atendimento ele vai se ajustando lentamente. Esse, num instantinho, vai chegar nessa fase onde vai ser muito procurado. Tá? Um grande ponto que faz parte do sucesso, né, é esse ajuste de erros, porque é uma ilusão achar que não haverá erros. Gente, é uma ingenuidade tu achar que não vai errar, porque vai errar. Tá? Não existe nenhum tipo de conhecimento que ele aconteça sem o erro. Quer ver? É só tu pensar no teu tempo de colégio. Tu, em algum momento na tua vida escolar, tu conseguiu só tirar notas 10? Talvez isso seja uma exceção, mas a grande massa não é assim que acontece. O que acontece é que a pessoa vai errando e vai acertando, vai errando e vai acertando. E aí o conhecimento vai se formando dentro desse englomerado entre erros e acertos. O conhecimento ele não se forma somente no acerto. Quem dera fosse. Me fala aqui nos comentários também se isso que eu estou falando está fazendo sentido para ti. Se isso está dentro da tua realidade. Eu preciso saber para que eu possa produzir mais conteúdos que sejam mais direcionados para ajudar de fato. E se ele está sendo relevante, aproveita e dá um like também, que isso também ajuda. E com o passar do tempo, assim como muitas vezes a autoestima do cabeleireiro iniciante ainda está baixa em relação à profissão e ele ainda acha até bem justificável que o cliente não queira fazer com ele, porque muitas vezes ele imagina que nem ele próprio gostaria de fazer o cabelo com ele. Com o passar do tempo, isso vai se transformando. E chega um ponto que tu vai, de fato, achar justo que as pessoas te procurem. Depois de um tempo de praticar, ajustar, errar, pratica de novo, melhora um pouquinho e dá tempo ao tempo, naturalmente tu vai achar que é justo que as pessoas te procurem, que tu também iria se procurar se tu fosse a cliente. E como então que a gente lida com todas essas emoções envolvidas nesse processo de atendimento? A primeira coisa é a gente ser tolerante com a gente mesmo, sabe? Porque talvez se fosse com outra pessoa que estivesse começando, e se fosse ao contrário, se a gente fosse o cliente e estivesse vendo outra pessoa começando na profissão, a gente seria muito menos crítico, muito mais tolerante. Só que quando é a gente mesmo, a tendência é de a gente declarar guerra contra si próprio. Da mesma forma, a gente tem que compreender o processo e compreender em que fase desse processo que a gente está. Porque às vezes, no decorrer do processo de
amadurecimento da profissão, a gente pode estar aqui no comecinho, às vezes aqui no meio, ou às vezes já maduro, né? Já quase chegando no fim do processo. E a gente tem que saber onde que a gente está para que a gente possa desenvolver essa tolerância. Já que se eu estiver aqui no começo, eu não vou ficar tão exigente comigo mesmo, quanto a minha exigência pode aumentar, vai ser benéfica se ela aumentar, se eu já estiver aqui no meio. E mais ainda, se eu tiver mais maduro, com mais tempo de profissão. E para isso, a gente precisa ter um foco muito claro na mente. A gente precisa, quando a gente decide por uma profissão, que aquilo ali vai ser o que vai trazer sustento para a gente, o que vai trazer sucesso para a gente, a melhor forma, a forma mais fácil, mais rápida de conseguir alcançar esses objetivos é, ao mesmo tempo, sendo persistente e com o nosso foco muito bem direcionado. Eu costumo dizer o seguinte: quando eu estou focada em uma determinada coisa, eu procuro não olhar nem para a direita nem para a esquerda, só para frente, só para o objetivo. E eu só troco de objetivo quando eu consigo chegar naquele que eu já de antemão tinha estabelecido. Porque senão a gente sempre vai desistir. Porque sempre haverão pedras no caminho. Se a gente ficar flertando com as outras opções, sempre haverá outras opções. E aí o que acontece é que tu não faz nenhuma coisa nem outra. Então a melhor coisa que tem é estabelecer um objetivo, focar nele até alcançar. Uma vez que esse objetivo foi alcançado, aí tu está disponível para almejar outro objetivo, se é que esse vai ser o teu desejo. E claro, ter amor à caminhada, muito mais do que a chegada. Porque eu vou te contar o que acontece. Eu sou uma cabeleireira que já está na profissão há muitos anos. Eu já passei por muitas fases dentro da profissão. E eu considero que alcancei um bom lugar na profissão. E o que eu posso te dizer, se eu fosse olhar para trás como cabeleireiro iniciante, é o conselho que eu te dou, é que quando a gente está lá no início e a gente almeja uma posição que está muito mais à frente, a nossa tendência é achar que toda a nossa alegria vai estar lá, né? E que o momento atual, o momento do início, é o momento da dificuldade. A tendência natural é a gente pensar assim. Só que hoje eu vejo que cada vez que eu alcancei um novo ponto dentro da profissão, no momento em que esse ponto era alcançado, eu já estava almejando um próximo. E aí eu chegava nesse próximo ponto, eu já estava novamente almejando outro. E eu comecei a perceber que isso é um padrão para todos os setores da vida e para todas as profissões. Então não existe alegria quando a gente chegar lá. Porque quando a gente chegar lá, o que acontece é que a gente diz, cheguei agora, então eu quero agora o próximo nível. É assim que funciona. Então, por que não fazer um pacto com a felicidade e estar feliz e satisfeito e agradecido durante a caminhada? Porque durante a caminhada é que está a verdadeira alegria, né? Já que quando a gente conseguir alcançar, a única coisa que a gente vai conseguir querer mesmo é o próximo nível, né? Então, se eu pudesse te dar um conselho, assim, já com a experiência que eu tenho já na profissão, se eu pudesse te dar um único conselho para te conseguir segurar essa ansiedade toda, que é natural no início, eu te diria o seguinte: confia no processo, né? Não pensa que é só contigo, entenda que realmente faz parte, todas essas situações emocionais, né, que são variáveis, né? Tem horas que a gente está afoito, tem horas que a gente está achando que não tem jeito, não vai conseguir. Tudo isso faz parte do processo, é assim mesmo que funciona. Confia no processo, seja mais tolerante contigo mesmo e aproveita a caminhada. Aproveita a caminhada.
Na verdade, é muito mais divertida a caminhada do que a chegada, tá bom? Espero ter contribuído e me segue aí para mais dicas sobre a escova maravilhosa.